E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Leonan, professor de Geografia. Estamos juntos aqui em mais um momento com as nossas aulas, levando para você agora, querido aluno, o capítulo 10. Isso mesmo, que jornada, hein? Capítulo 10 aí, né? Falando sobre o Centro-Oeste brasileiro, pessoal. Uma das últimas regiões, né, a ser ocupada aqui no Brasil. As primeiras regiões que foram ocupadas no nosso território, primeiro foi o Nordeste, como nós vimos no início da colonização, posteriormente o Sudeste, beleza? Depois nós vamos passar para o Sul do Brasil, com um movimento migratório intenso que teve lá, e posteriormente, de forma bem lenta, bem gradual, o Centro-Oeste brasileiro e a Florestinha Amazônica, que ocupa o espaço da região norte do IBGE. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Saúde para todos vocês. Se protejam, se alimentem bem, lavem as mãos. Aqui nós também estamos nos higienizando para poder ter saúde e levar um conteúdo bem bacana para você aí na sua casa. Beleza? Galerinha, primeiramente, a ocupação do Centro-Oeste brasileiro foi uma ocupação um pouco tardia, beleza? O que é uma coisa tardia? É uma coisa que demorou para acontecer. Lembra do capítulo da primeira etapa? Brasil, país de industrialização tardia? Pois é, o Brasil demorou para se industrializar e nós aqui também demoramos a ocupar a região que hoje é o Centro-Oeste. Por quê, professor? Galera, vamos imaginar o seguinte, século XVII. Quando você fala hoje, rapaz, vamos viajar, papai e mamãe, vamos viajar, vamos para Brasília, pegar um avião e descer em Brasília. De Brasília a gente vai para uma cidadezinha chamada Caldas Novas, uma cidade turística lá no sul de Goiás, muito bacana. Ou então vamos para Goiânia, capital de Goiás, pegar um avião, vamos para Goiânia. De lá a gente aluga um carro e vai para Caldas Novas. São 170 quilômetros. Hoje é tão simples falar isso. Ó, papai, mamãe, programar umas férias. Vamos pegar um avião, vamos para Goiânia. De Goiânia a gente aluga um carro, roda 170, 180 quilômetros e chega em Caldas Novas. Tranquilo, pessoal, tu faz isso num dia. Sai de qualquer lugar do Brasil cedinho, 2, 3 horas de voo tu está em Goiânia. Pega um carro lá, com 2, 3 horas de viagem, dirigindo com calma, apreciando ali o Cerrado brasileiro, você chega em Caldas Novas. Agora, tu imagina a pessoa desbravar o interior do Brasil, aí de qualquer lugar que você estiver no país, Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Manaus. Tu imagina de onde você está localizado hoje. Na época, no século XVII, a pessoa dizer que ia para o espaço onde hoje é Caldas Novas. Meu amigo, eram meses de viagem. Porque primeiro não tinha estrada, não tinha avião, certo? A vegetação era densa, fechada. Olha o nome do estado, mano. Ó, Mato Grosso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Para um estado ter o nome de Mato Grosso, tu imagina o desafio que era abrir uma estrada num espaço desse daqui. Tá entendendo? Então a mata era densa, né? Os arbustos aqui que formam o Cerrado brasileiro, né? Aquela mistura já de floresta amazônica com cerrado, o cerradão. Penetrar um espaço desse, querido aluno, é muito complicado. Então, galerinha, a gente sempre, quando fala na geografia de ocupação de um território, nós temos que tentar colocar a nossa cabeça naquela época, os desafios que as pessoas tinham naquela época. Hoje não, o cara pega um carro aqui, anda 500 quilômetros no interior do Brasil, roda 1.000 quilômetros, tem posto de gasolina, tem restaurante, tem pousada para o cara descansar. Mas há 3 séculos atrás, 4 séculos atrás, o negócio não era brincadeira não, galera. A pessoa para desbravar o interior desse daqui, o homem, a mulher,
tinha que ter muita coragem, beleza? Existia uma insegurança alimentar, a pessoa não sabia o que é que ia comer, tinha os animais que estavam ali, iam lhe atacar, os índios que estavam defendendo o seu território, as intempéries do clima, que a pessoa não sabia administrar direitinho aquilo ali. Então, tudo isso era desafio. O primeiro grande motivador para atrair pessoas para a região que hoje é o Centro-Oeste foi a busca de metais preciosos, principalmente o ouro e diamante. Isso ficou conhecido como bandeirantismo prospector, que é aquele bandeirantismo que os bandeirantes eles adentravam ao interior para buscar metais preciosos. E na medida que eles iam encontrando índios, eles iam prendendo aqueles índios para vendê-los como escravos. Era uma outra maneira que eles tinham lá para ganhar o seu dinheiro. Beleza? Goiás, certo? Se originou com o garimpo do ouro. Beleza? Formação de núcleos de povoamento. A descoberta do ouro promoveu a formação de núcleos de povoamento. Certo? Na medida que esses núcleos de povoamento iam se formando, iam sendo desenvolvidas atividades agrícolas e pecuaristas com a finalidade de alimentar essa população que se formava ali em busca de metais preciosos. Beleza? Porém, queridos alunos do 7º ano, galera top, existiu aqui o esgotamento das jazidas de ouro com o decorrer do tempo. Depois, com calma, quando você for pesquisar isso aí direitinho, galerinha, nós brasileiros temos um problema cultural muito grande, sabe? A gente não valoriza muito a ciência, tá entendendo como é? Por exemplo, geólogo. Geólogo é o cara que se forma numa universidade e ele é responsável por estudar, por exemplo, os componentes químicos de uma rocha, certo? Os elementos que formam uma rocha, que tipo de recursos eu posso extrair dali. Ele também faz um estudo para poder orientar como explorar aquela jazida de forma correta. Porém, pessoal, as pessoas que realizavam estudos nesse âmbito aqui no Brasil, elas nem sempre eram eram escutadas por parte da população. Então, as pessoas saíam garimpando de forma desordenada até colocar aí jazidas na perdição. O cara explora tão errado o corte da rocha, por exemplo, que toda uma estrutura fica comprometida, ela trinca. E tu não pode colocar mais nenhum equipamento ali. Então, por exemplo, o esgotamento das jazidas de ouro aqui no Brasil, parte delas aconteceu, parte desse esgotamento aconteceu por conta de um planejamento errôneo, de uma falta de estudo, de uma orientação que não quiseram seguir. A ganância era tão grande pelo ouro que o pessoal disse, não, eu vou cortar por aqui, eu vou cortar logo por aqui. Só que cortando por aqui, você comprometia toda uma jazida, certo? Então, pessoal, também tinha Portugal, que cobrava elevados impostos para poder comercializar esse ouro. E aos poucos isso foi gerando o quê? Um desânimo em quem produzia isso aqui. A atividade agrícola e pecuarista, que antes era só para alimentar a população que se estabelecia no lugar, ela passou a ser, pessoal, a atividade principal para gerar economia nesse espaço de Goiás, devido ao esgotamento das jazidas de ouro. Inclusive foi criada até uma linha férrea de Anápolis, que também passava por Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro. E ao longo dessa ferrovia foram criadas grandes plantações de café, de arroz, milho e cana-de-açúcar, desenvolvendo a economia desse espaço. Beleza? Goiânia foi fundada em 1933 para ser a capital de Goiás, e em 1988, um pedaço de Goiás foi desmembrado,
originando Tocantins. Beleza? Mato Grosso, pessoal, desmembrou-se da capitania de São Paulo em 1748. Sua primeira capital foi Vila Velha da Santíssima Trindade. Beleza? A mesma coisa que aconteceu ali, ó. Núcleos de povoamento foram se formando, mesma coisinha de Goiás. Agricultura e pecuária para poder atender essa demanda populacional, dos pequenos núcleos urbanos que se formavam, pequenos mesmo, sabe? Eram vilas, povoados. E com o declínio do ouro, pessoal, essa atividade pecuarista e agrícola, ela passa a ser a principal atividade econômica desse espaço. Só um detalhe bem interessante que o tio Leonan lembrou, essa primeira capital aqui, Vila Velha da Santíssima Trindade, ela ficava bem pertinho da fronteira com a Bolívia. Isso significa dizer, meus queridos alunos, que desde o Brasil Imperial já existia uma preocupação muito grande com as fronteiras brasileiras com os outros países da América do Sul. É por isso que algumas cidades que foram formadas aqui nessa região, elas foram se localizando próximo das fronteiras, justamente para poder demarcar território, beleza? Em 1977, originou-se o Mato Grosso do Sul, beleza? E aí, pessoal, Brasília, um projeto bem antigo, desde o início do século XX, já existia uma ideia de transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para outro lugar, principalmente no interior do Brasil, para poder ocupar com pessoas o interior. Porque, meus queridos, imagine, o território brasileiro é muito grande, é em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, para monitorar todo esse espaço, lá no século XX, século XIX, era muito complicado. Então, o que acontece? Existia um projeto bem antigo para levar a capital do Brasil para a região central do nosso território. Por quê, tio Leonan? Para atrair pessoas para aquela região, já que nós estamos, fazemos fronteira com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia. Nós já tivemos problema com o Paraguai, uma briga, uma guerra, inclusive. Então, nós temos problemas territoriais aqui na América do Sul com relação à fronteira. Então, criar núcleos de povoamento no interior era importante para poder demarcar o território. Só que ninguém queria sair do litoral. Ou seja, as pessoas estavam estabelecidas no litoral, porque as primeiras e as principais cidades brasileiras que se formaram foram no litoral brasileiro, devido ao nosso processo de colonização agroexportador, com o pacto colonial. Então as pessoas não tinham motivação para ir para o interior. O ouro, beleza, passou o ciclo do ouro. Tem, por exemplo, agora a criação de gado, a agricultura. Não vou não. Então não tinha uma motivação. O que é que as autoridades brasileiras pensavam? Colocando a capital do Brasil no interior, eu vou estar estimulando o deslocamento de pessoas. O que é que a população vai pensar? Poxa, a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Aí agora uma cidade, está sendo projetada uma cidade moderna, linda, toda arrumadinha, toda planejada para ser a capital do Brasil, no centro do Brasil, lá no meio do Cerrado brasileiro. Rapaz, eu acho que eu vou para ali. Então esse tipo de cultura começou a mudar. O presidente que tirou esse projeto da gaveta foi o Juscelino Kubitschek, o famoso JK. Ele ficou no governo do Brasil de 1956 a 1961 e ele criou um plano de metas. Esse plano de metas ele consistia em dizer: vamos fazer 50 anos em 5. E dentro desse pacote estava a construção de Brasília. E ele conseguiu, certo? Pegou dinheiro emprestado, certo? Fez levantamento aí com empresários, tudo para construir Brasília. E aí, pessoal, Brasília foi projetada para ser a capital do Brasil. Ela foi inaugurada no governo JK, certo? Ela realmente atraiu muitas pessoas para o interior
do Brasil. Ela teve uma mão de obra nordestina, certo? Chamados candangos, né? Os imigrantes que foram participar da construção de Brasília, que posteriormente à sua construção, eles se recusaram a voltar para a sua terra de origem e ficaram ocupando regiões ao redor da capital, o que hoje nós chamamos de cidades satélites, que tem tanto áreas que são bem desenvolvidas como áreas bem pobres, com falta de infraestrutura urbana, certo? E para poder interligar a capital do Brasil aos outros espaços do nosso território, várias rodovias foram criadas nesse período aqui, interligando a região norte com Brasília, o nordeste, o sudeste e a região sul. Beleza? Na próxima aula, nós vamos ver aqui, pessoal, o desenvolvimento do agronegócio no espaço do centro-oeste brasileiro. Beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!